Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Por favor. Que a Rede Globo é uma emissora a serviço do regime, isso nós já sabemos. Mas agora, por causa de um simples descuido, nós temos a comprovação em áudio. E o mais interessante é que não se trata de uma denúncia, de um vazamento ou de uma gravação escondida. Foi o próprio jornalista da Globo News que entregou o jogo, sem querer, ao deixar o microfone aberto. Da manhã. Eles estavam fazendo mais um daqueles debates que já viraram rotina. Um painel inteiro montado para tentar desmoralizar a polícia, criticar as operações e inverter os papéis entre criminosos e autoridades. Só que dessa vez o teatro saiu do script. Enquanto os comentaristas falavam, um dos jornalistas acabou deixando o microfone aberto. E aí veio a frase que mudou tudo. Perceba o que aconteceu. Do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Algum problema de falar disso, Vivi? O jornalista, preocupado, pergunta: tem problema falar disso, Vivi? E pronto, em apenas uma frase, ele revelou o que milhões de brasileiros já desconfiavam há muito tempo. Na redação da Globo News, ninguém fala o que pensa, falam o que é autorizado. E quem é Vivi? Vivi já é Viviane Maia, editora executiva da Globo News. Ela é quem define o tom, o enquadramento e até o que pode ou não ir ao ar em programas como o Conexão Globo News, exibido justamente no horário em que tudo aconteceu. Viviane não é apenas uma produtora, ela é uma das responsáveis diretas pela linha editorial do canal e está por trás das pautas, das manchetes e dos recortes que chegam até você como notícia. Em outras palavras, se o jornalista perguntou para ela se podia ou não tocar num assunto, é porque sabe que existe censura interna. E não é uma censura qualquer, é uma censura política, alinhada ao governo Lula. E não é difícil entender por que esse controle é tão rigoroso. O que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro está incomodando profundamente essa imprensa do regime. O governador Cláudio Castro decidiu fazer o que nenhum outro teve coragem de fazer: enfrentar o crime organizado de frente, sem pedir permissão a Brasília e sem se curvar ao politicamente correto. E mais, o governo do Rio vem cooperando com os Estados Unidos no combate ao narcoterrorismo. Essa parceria, que envolve intercâmbio de inteligência e apoio técnico americano, está deixando a cúpula da esquerda em pânico e a imprensa que os protege completamente fora de si. Não é coincidência que logo após essas operações, começaram os ataques disfarçados de debate jornalístico. Eles estão tentando minar a imagem do governador e desgastar a narrativa de sucesso dessas ações. E para quem ainda duvida que o combate ao crime incomoda o sistema, basta ver o comentário da própria Malu Gaspar, da Globo News, que praticamente admitiu o desespero diante dessa aliança inédita entre o governo do Rio e o governo americano. E nesse mesmo período veio um enviado do governo americano para cá com esse mesmo pleito. Ele tentou se reunir com a Polícia Federal para apresentar essa proposta de que o Brasil concordasse, o Brasil precisa concordar com isso. Quanto país. Quanto país. E por que isso é importante? Isso também abre espaço para sanções financeiras, como a que a gente viu, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes. Você tem as sanções OFAC, que são do escritório para coibir esse tipo de crime financeiro, crime relacionado
relativa ao tráfico, e com isso você poderia, por exemplo, fazer com que alguns bancos que tivessem correntistas ligados ao PCC, por exemplo, fossem excluídos do sistema SWIFT, que é aquele sistema internacional de transações. Você pode colocar, a depender do acirramento dessa disputa internacional, até o Brasil na mira de sanções, como é o Irã, por exemplo, que o Irã tem organizações terroristas, e aí o Irã, o Estado iraniano, bancos e empresas iranianas são alvo de sanção por terem ligação com o terrorismo. Quer dizer, isso abre uma ampla gama de possibilidades e consequências que realmente têm sido consideradas pelo governo brasileiro muito perigosas. Por isso, é essencial que a população continue dando força ao Cláudio Castro, porque se depender dessa imprensa, eles vão tentar destruir quem ousar desafiar o cartel político e midiático que governa esse país. Algum problema de falar disso, Vivi? Episódios como esse demonstram como a imprensa está controlada. O medo de dizer algo que possa atrapalhar o governo substituiu o dever de informar. Não é mais jornalismo, é assessoria de imprensa disfarçada. A Globo, que se apresenta como defensora da democracia, se ajoelha diante do poder quando esse poder está nas mãos da esquerda. E o pior, ainda tenta vender isso como neutralidade. O público que estava assistindo o programa não percebeu o detalhe na hora, mas o vídeo viralizou nas redes. E o motivo é simples: as máscaras caíram. O que antes era apenas suspeita, agora tem nome, voz e rosto. Esse episódio ajuda a entender o que está acontecendo com o Brasil. Não é apenas uma questão de opinião política, é um colapso ético. O jornalismo que deveria fiscalizar o poder se transformou em cúmplice do poder. E quando a imprensa deixa de questionar, o regime se fortalece. O jornalista que deveria representar a liberdade de expressão, hoje representa o medo de perder o emprego, o medo de ser cancelado, o medo de dizer a verdade. E é justamente por isso que esse vídeo é tão importante, porque ele mostra que não é teoria da conspiração, é fato. A Globo não apenas omite, ela controla narrativas. E agora, com o microfone aberto, nós vimos a engrenagem por dentro. Viviane Maia, a Vivi, virou o símbolo involuntário da submissão da mídia ao governo. E o jornalista, ao perguntar se podia falar, virou o retrato do Brasil de hoje. Um país onde até quem tem microfone tem medo de falar. A verdade, no entanto, sempre encontra um jeito de aparecer. Dessa vez apareceu no som ambiente da Globo News. E não há edição que consiga apagar isso. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui.